Olá, estamos começando o debate Univale e hoje trazendo um tema importantíssimo, né, de grande relevância, aliás, relevância nacional. O tema de hoje é sobre a campanha da Fraternidade 2015, cujo tema é Fraternidade, Igreja e Sociedade, e o lema da campanha, Eu Vim para Servir. Para isso temos 4 convidados especiais aqui, a começar pela Margarete de Almeida e Silva Carvalhais, que é da equipe de estudo da campanha da Fraternidade e também de estudo bíblico. Temos também a presença da Lorimar Azevedo Piazzarolo, que é da Pastoral Familiar. Ainda a presença da Camila Gomes de Oliveira Félix, assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social, representando aqui o órgão público. E também a presença do Dom Félix, que é bispo diocesano daqui de Governador Valadares. Sejam todos bem-vindos a esse debate que certamente vai ser engrandecedor, como é o próprio tema, Campanha da Fraternidade. E ninguém melhor do que o bispo Dom Félix, que está aqui presente, para nos contar um pouco o que é esse tema, esse lema, e o que está sendo debatido, os objetivos da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é a organizadora, né, anual da Campanha da Fraternidade, bispo. Então, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande poder estar aqui na TV Univale, nesse debate, para falar justamente do tema e do lema da Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade é uma prática da Igreja que começou lá em 1962, ainda mais no Nordeste, de 64 em diante em todo o Brasil. E a finalidade é tratar justamente de temas sociais que ajudam para ajudar a nossa população a compreender a realidade em que vivemos, os problemas mais emergentes. E neste ano especificamente, a Campanha da Fraternidade trata da fraternidade, igreja e sociedade, que é justamente uma espécie de uma síntese dos grandes temas tratados nos últimos anos. Uma vez que a igreja, ela tem como missão evangelizar, anunciar o evangelho a toda criatura, né? Mas, ao mesmo tempo que ela evangeliza, anuncia Cristo e tudo aquilo que ele fez e ensinou, ela é chamada também a jogar a luz da fé sobre a realidade da sociedade, as diversas realidades, para iluminar de tal forma que as pessoas possam viver a sua fé de forma concreta e, através do amor fraterno, poder ajudar a construir um mundo melhor, edificando o reino de Deus, né? E, nesse caso, nesse ano especificamente, o tema Igreja e Sociedade mostra que a igreja está a serviço da sociedade, né? E ela sempre esteve, né? No passado ela criou asilo, hospitais, orfanatos, faculdades, universidades, até cemitérios, né? E no presente ela continua tendo um papel de colaboração, de cooperação muito grande da sociedade através das pastorais sociais, como a Pastoral da Criança, né, que foi já reconhecida por organismos internacionais, Pastoral Carcerária, Pastoral da Sobriedade e outras, e também por movimentos sociais, como, por exemplo, Movimento Fé e Política, movimento pela ética da política, coisas desse tipo. Uhum. O senhor citou uma coisa interessante, que é essa síntese de temas da campanha da Fraternidade de anos anteriores. Seria uma preocupação da igreja de buscar, e isso inclusive foi o tema, ressocializar pessoas excluídas da sociedade? Por exemplo, no ano passado foi a questão do cárcere, em anos anteriores foi dos próprios excluídos, né? E agora traz de novo uma síntese. É dentro desse foco mesmo? É dentro desse foco, mas é mais abrangente. A igreja, ela é chamada a evangelizar e é o serviço que ela presta à sociedade, à humanidade. Então, essa campanha da fraternidade quer mostrar para a gente que o Papa Francisco está pedindo muito para que a igreja seja uma igreja em saída. Quer dizer, que não fique apenas esperando, mas que ela vá ao encontro dos afastados e dos explorados e também dos excluídos. E então, logicamente, para isso a gente tem que tomar consciência. Qual que é o serviço básico que a igreja deve prestar à sociedade? Então, uma forma de retomar todas aquelas campanhas da fraternidade anteriores procurando perceber o vasto campo de serviço que a igreja pode e deve prestar à sociedade. Bom, a partir disso a gente pode, então, abrir os debates aqui, né? Fiquem à vontade
para discorrer em cima do que alguém for falar. E a Lorimar já levantou a mão ali, porque, opa, eu quero dar meu pitaco. O nosso programa é bem dinâmico mesmo. Isso mesmo. Queria saber o que tem a dizer primeiramente, Lorimar, dentro disso eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar novamente aqui conversando sobre essa campanha da fraternidade, que é tão importante para nós cristãos aqui no nosso Brasil, principalmente. Mas, reportando-me à fala do nosso bispo, Dom Félix, ele dizendo que a igreja está a serviço da sociedade, e eu gostaria de, reforçar também que a campanha da fraternidade deste ano vem nos lembrar que é um serviço recíproco. Tanto a igreja existe para que a sociedade seja uma sociedade mais consciente da importância da dignidade da pessoa humana, mas a sociedade também, ela existe para servir a família. Por quê? Nós sabemos que a família é a célula básica da sociedade. Se o Estado, a partir da sua condição, da sua função subsidiária, quer dizer, a sua função de colaboradora da família, não ajudar as famílias que não conseguem garantir uma vida digna para os seus membros, também o serviço nosso, como igreja, fica um serviço dificultado. Então, esse serviço que a igreja está nos colocando como uma proposta de reflexão, é um serviço recíproco entre igreja e sociedade. Ambas existem para servirem uma à outra. Margarete, trazer essa consciência para as pessoas, para os cristãos, é uma tarefa fácil? Não é fácil, não. Também, primeiramente, agradecer por mais uma oportunidade que a TV Univale nos dá de conscientizarmos as pessoas sobre o trabalho tão sério e tão importante que a igreja nos propõe. Mas, voltando à sua pergunta, não é fácil, porque nós estamos vivendo numa mudança de época, mas ao mesmo tempo é uma época de mudança, E isso estranha, isso dificulta, porque neste tempo, neste mundo globalizado, secularista, relativista, estamos vivendo um individualismo muito grande. E isso é um dos pontos que dificulta a pessoa a sair de si para servir o outro. Então, é um trabalho com uma consciência muito séria, uma consciência cristã mesmo, quando a gente vê a dificuldade em que o nosso povo está atravessando. O ano passado trabalhamos sobre o tráfico humano e tivemos o bom resultado de conscientização das pessoas, levando a cada um esse trabalho e cada um dando também a sua parcela de colaboração. Que às vezes pensa assim, como eu poderei agir, como eu poderei fazer sozinha? Não é sozinha. E às vezes nas mínimas coisas a gente consegue transformar isso, Como a Lorimar deixou claro nas famílias, é no ambiente familiar, nessa igreja doméstica que a gente começa essa conscientização. Não precisa ser aquelas grandes obras, inacessíveis muitas vezes para as pessoas em função de tempo. Pequenas ações podem contribuir. Nós podemos, inclusive, relembrar, que a igreja, ela não é uma instituição isolada da sociedade. A igreja, ela está na sociedade. Então, ela faz parte da sociedade. E, dentro dessa participação nela na sociedade, ela, então, tem, por obrigação, aí não é que a igreja esteja interferindo no serviço do Estado, da sociedade. Mas ela, como ela faz parte da sociedade, ela tem o dever também de zelar para que os valores que favoreçam um relacionamento saudável entre as pessoas da sociedade sejam garantidos e sejam preservados. E nesse sentido, a igreja usa de 3 critérios para que ela possa oferecer o seu serviço em cooperação com a sociedade, que é o critério, primeiro, da dignidade humana, o segundo, do bem comum, e o terceiro da justiça social. Então, por isso que sempre você vai ver por aí a igreja cobrando isso, de si e da sociedade e também do poder público. Interessante a gente ter esse debate, aí eu gostaria de inserir a Camila nesse bate-papo nosso, porque além de vir como representante da Secretaria de Assistência Social,
eu vou provocá-la como uma assistente social, como de fato você é, né, Camila? Sim. E aí a percepção que você tem fora da secretaria, claro, mas no dia a dia, nas dificuldades que as pessoas enfrentam, né, que algumas pessoas enfrentam, as próprias entidades, aquelas que promovem, né, o bem-estar a outras pessoas, é uma tarefa realmente muito difícil, como eu coloquei com a Margarete, né? Você, na prática, percebe isso muito bem, né? Sim. Inicialmente, a gente agradece, né, a participação nessa discussão, né, nesse debate. E, para além, eu penso que essa campanha, o tema da campanha, Igreja e Sociedade, vem mesmo para fomentar, né, a importância da participação da sociedade nos espaços que ela deve ocupar, para cobrar, para fiscalizar, para acompanhar todo o trabalho que o poder público está realizando, né? Então, a gente tem esse compromisso, né, enquanto igreja, enquanto profissional, de oferecer mesmo, né, e acompanhar, orientar todos esses cidadãos, esses indivíduos, a estar nesses espaços de participação popular. Então, Né? com base nisso que você falou, eu vou fazer uma pergunta provocativa. A sociedade é, de certa forma, omissa com relação a esses espaços? Talvez porque não foi Isso é para todo mundo. Sim. Talvez porque não foi estimulada a estar nesses espaços. Eu queria citar aqui, por exemplo, o espaço, os conselhos de direitos, né? A gente tem lá representantes das entidades de assistência social, outras entidades, temos representantes do poder público, né, municipal, enfim. São vários conselhos que defendem vários direitos. Então, são conselhos por segmento, né, o qual participa o Conselho Municipal de Assistência Social. Ele é abrangente, né? Então, toda proposta é voltada para a defesa e garantia dos direitos da sociedade, né, do cidadão, do indivíduo. Então, eu penso que talvez não foi estimulado, né? É algo novo, vamos dizer assim, embora tenha sido garantido a partir da Constituição, né? Mas é um espaço democrático e participativo que a gente deve ocupar, sim, os indivíduos, né? E a gente deve estimular cada vez mais a participação e outros espaços também de participação popular, né, para acompanhar e fiscalizar todo o trabalho que vem sendo realizado, né, e propor também, por que não? Uhum. Né? Não vou deixar só você com a pergunta pesada, né? Vou ampliar a pergunta. O papel da sociedade tem sido cumprido ou deveria ser melhor, ter uma atuação melhor diante dos problemas? Olha, como eu disse, a sociedade, ela está para a igreja como uma instituição, uma organização a serviço. Nós temos em comum o quê? Igreja e sociedade. Nós temos em comum o que a Camila acabou de dizer. Nós zelamos pela dignidade, pela garantia da dignidade das pessoas, para que todas as pessoas, tanto a sociedade quanto a igreja, existem para que todas as pessoas possam ter a sua dignidade garantida, possam ter condições de sobreviverem dignamente. A igreja ajuda neste trabalho a partir do momento em que ela assume como proposta cristã um olhar mais direcionado, preferencial pelos pobres, pelos excluídos da sociedade, aqueles aos quais a nossa própria sociedade não está sendo capaz de atender devidamente para garantir essa dignidade necessária. Margarete? E é uma questão, quando o Lorimar coloca aí o servir aqueles que estão afastados, aqueles que estão exclusos, porque a própria sociedade exclui, né, muitas vezes. Hoje, o que vale é o consumir, é a cultura do consumismo. Quanto mais eu consumo, mais eu me apareço. Então, é aquele verbo, é o ter vale mais do que o ser. Enquanto o outro não consegue consumir, não consegue colocar o seu dinheiro aí na sociedade, ele é excluso, ele não tem. E isso é um impedimento muito grande para as pessoas, porque elas se sentem o quê? Abandonadas, não tem ninguém para nos socorrer, né? Mas esse é o papel da sociedade, né? Ela tem que exercer esse papel que a gente chama de subsidiário, de subsidiariedade. O que é? Ocupar aqueles espaços que a família por si só não dá conta de preencher.
nós temos, eu acho que, distinguir três coisas aí, três instâncias, né? Existe o poder público, a sociedade organizada, civil organizada e a população em geral, né? Veja bem, o poder público está a serviço da população em geral, mas a população em geral desconhece a grande maioria dos seus direitos junto ao poder público. E às vezes até desconhece os serviços que lhes são oferecidos até gratuitamente, como acontece aqui na Univale, por exemplo. Isso. E agora a sociedade organizada, nas diversas instituições que fazem parte dela, é que teria a obrigação de, por ser organizada, ajudar de fato a ser aquele instrumento que ajuda a população em geral na sua conscientização e na reivindicação dos seus direitos. E é o que a igreja, inclusive, por estar na sociedade, pelo fato do cristão ser também um cidadão, a igreja busca fazer, e por isso a campanha da fraternidade. Muito bem. O nosso primeiro bloco está chegando ao fim. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse importante debate sobre a campanha da Fraternidade 2015. O debate Univale volta já já.